Olá a todos, sejam bem-vindos. Essa vai ser a aula sobre nucleotídeos e ácidos nucleicos da disciplina de Bioquímica Fundamental. E o meu nome é Rubens Paza, eu sou biólogo, trabalho com biologia molecular de peixes, basicamente, e agora também coordeno o laboratório de diagnósticos de Covid-19, junto com a professora Liliane, que também é dessa disciplina, e também com as professoras Luanda e Karine, né? Eu vou conversar bem com vocês sobre a aula de hoje, né? Essa aula de hoje ela vai falar sobre o que são os ácidos nucleicos, o que são os nucleotídeos e qual a função deles a estrutura química deles. E na próxima aula nós vamos entrar na parte de metabolismo dos ácidos nucleicos, tá? Então, é, quando a gente fala de ácido nucleico, ele está na mídia, né? Os ácidos nucleicos e os nucleotídeos, eles estão na mídia o tempo inteiro. É, você, principalmente agora, né, com a questão do vírus, do coronavírus e outras coisas mais, mas também em aspectos de genética, né? Ou seja, aquelas características que são hereditárias. Isso na mídia, toda semana vocês vão encontrar alguma coisa sobre esse assunto, sobre esse tema. Então, eu trouxe aqui só um exemplo rápido aqui, para a gente poder entender da onde que vem essa parte da bioquímica, que a gente chama de, na verdade, é uma parte da bioquímica que a gente costuma chamar de biologia molecular, e que trata dos ácidos nucleicos na sua estrutura e seu metabolismo. E nós temos no curso de Ciências Biológicas uma disciplina específica só de biologia molecular, em que a gente aborda esse tema e aprofunda ele, né? Aqui na bioquímica a gente vai ver só assim uns aspectos gerais desse tema, tá? Mas enfim, quando a gente vê uma notícia como essa, né, genética da cor dos cabelos humanos é descoberta por cientistas, tá? A cor do cabelo é o que a gente chama como uma característica, tá? Uma característica de um organismo vivo. Então, aqui está o exemplo óbvio ali da cor do cabelo, mas poderia ser também a cor do olho, poderia ser se a pessoa tem 5 dedos, poderia ser a presença de um lobo na orelha, enfim, uma série de outras características, né, humanas ou de qualquer outro organismo vivo. Em geral a gente pensa rapidamente assim em características físicas, mas não só características físicas e visuais, morfológicas, e a gente pode ser explicado pelo que eu vou comentar com vocês. Mas para a gente ter uma noção, assim fica bem mais simples, né? Bem mais fácil, né? Por exemplo, aí, a cor do cabelo é uma característica, né? É uma característica que, na verdade, ela é determinada por um pigmento. Então, dependendo do tipo de pigmento que a pessoa tem, o cabelo ele vai ser negro, ou vai ser ruivo, ou vai ser louro, dependendo do tipo de pigmento que você tem no seu cabelo, tá? E esses pigmentos, eles são processados, fabricados dentro do organismo por reações químicas catalisadas por enzimas, tá? Você tem lá uma via metabólica que converte tirosina até chegar em um pigmento, por exemplo. E essas enzimas que fazem isso, essas enzimas que fazem esse tipo de atividade na célula, catalisam essas ações na célula, elas são normalmente proteínas, tá? A gente vai ver mais adiante que não é só proteína que é enzima, que tem essa função enzimática, que é de catalisar, ou seja, acelerar as reações químicas da célula. Mas, em geral, quando a gente está falando de metabolismo, é uma proteína que a gente vem na cabeça, tá? Então, essa proteína, todas as proteínas de uma célula, elas são produzidas da mesma forma, com a ação
dos ácidos nucleicos. Tá? Por um mecanismo que a gente muitas vezes é chamado de dogma central da biologia. Eu não gosto desse termo, dogma central da biologia, porque dogma remete a alguma coisa que não pode ser mudada. E que você tem que crer, né, que você não tem como refutar, que você não tem como... não tem controvérsia. Né? Embora seja uma característica bem difundida entre os organismos vivos, tempos depois que se deu esse nome de dogma central da biologia, foi visto que não é bem assim, porque existem algumas exceções e alguns modelos e alguns mecanismos diferentes. Né? Mas, basicamente, para você poder ter uma proteína, tá, no seu organismo, na sua célula, essa proteína ela tem que passar por dois processos principais. O primeiro é o processo de transcrição, que é a síntese de um RNA a partir de uma molécula de DNA, e também o processo de tradução, que é a leitura de uma molécula de RNA para a síntese de uma proteína. Vejam que eu não falei converter, transformar. Tá? É muito importante ter isso na cabeça, porque esses processos eles não são como vários outros processos bioquímicos que vocês já viram. Você não tem transformação bioquímica aqui. Você não tem um DNA que ele se converte em RNA, um RNA que converte em proteína. Você tem moléculas diferentes que são sintetizadas a partir dos seus monômeros, tendo a molécula anterior como um molde ou como um direcionador. Tá? Então você vai ter a síntese do RNA, que não é a conversão do DNA, não é a transformação de uma molécula de DNA. Tá? E você tem a síntese da proteína, que não é uma transformação do RNA. Então você tem a formação dos polímeros, como a gente vai ver mais adiante, a partir de informações que você tem nas outras moléculas. Tá? Então esse daqui é o que é chamado de dogma central, e esse dogma, então, esse caminho, ele é o caminho que todas as células vão utilizar para que uma característica seja expressa. Tá? Então, quando a gente fala da cor do cabelo, a gente tem que lembrar que existem proteínas que têm a função enzimática, que vão converter determinados substratos em um pigmento, e essas proteínas elas são produzidas a partir desse processo de transcrição e tradução. Isso vale para qualquer proteína que uma célula utilize. Tá? Então, por isso que qualquer característica dessas morfológicas ou algumas outras características menos palpáveis, elas são sempre no final o produto de uma proteína. Tá? E a proteína é o produto de uma informação que estava nos ácidos nucleicos. Tá? Então, esse procedimento, esse processo é o que a gente vai entender, né, na bioquímica, nessas próximas aulas, nessa e na seguinte, falando aí sobre ácidos nucleicos e sua estrutura e funcionamento. Tá? Bom, além desses processos, nós vamos ver também o processo de replicação. E a gente vai ver o processo de replicação basicamente do DNA, né, que é a síntese de uma molécula de DNA. Tá? Porém, existem organismos, existem vírus que têm a capacidade de produzir uma molécula de RNA a partir de outra molécula de RNA. Então, aí, nesse caso, a gente também chama esse processo de replicação. Tá? E
existe um outro caminho, que é a construção de uma molécula de DNA a partir de uma molécula de RNA, que a gente chama de transcrição reversa. Tá? Então, basicamente, assim, de um modo bem simplificado, esses são os caminhos bioquímicos que as moléculas de ácido nucleico elas podem percorrer para cumprir suas funções. Né? Os ácidos nucleicos eles têm funções relacionadas com a manutenção e a transmissão das características hereditárias. Tá? Como lá já bem colocado a questão da cor do cabelo, é uma característica que é passada para os descendentes, então é uma característica hereditária. E ela só pode ser uma característica hereditária porque essa informação ela está armazenada em moléculas de DNA, ok? Como a gente vai ver mais adiante. Então, na maioria dos organismos procarióticos e eucarióticos, ou seja, desde bactérias, fungos, protozoários, plantas, animais, em geral a gente tem essas características, elas armazenadas, mantidas em moléculas de DNA, que é o responsável pela expressão. Tá? E só que isso não é verdadeiro para todos os aí é um problema, né? Falar aqui para todos os organismos vivos, porque alguns vírus eles não têm DNA. A vírus é mais ou menos a exceção para tudo que se fala de biologia, até porque tem muitos autores que nem classificam eles como organismos vivos. Tá? Independente disso, se ele é um organismo vivo ou não, o fato é que alguns vírus possuem DNA, alguns vírus possuem RNA, e a forma como esse material genético está organizado dentro desses vírus varia de um tipo de vírus para outro. E aí eu trouxe aqui só para a gente contextualizar com a nossa situação atual, um exemplo do SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela Covid-19. Né? Ele tem um genoma formado por uma molécula única de RNA, tá? Então ele não tem DNA, ele só tem RNA, tá? Envolto por um capsídeo, né? Uma membrana com proteínas, e ele tem ali cerca de 30 mil nucleotídeos, esse RNA. Tá? E nessa molécula de RNA ele tem informação para construir 16 proteínas que não são estruturais, proteínas 16 proteínas próprias do vírus, tá? Mais 9 proteínas acessórias, que são proteínas mais relacionadas com a característica viral mesmo. Né, entre elas 4 proteínas estruturais, tá, que fazem parte da estrutura do vírus. Tá? A proteína spike, que é responsável por reconhecer o receptor de membrana do nosso organismo, proteínas de membrana do envelope, o núcleo capsídeo. Tá? Então são proteínas aqui tanto do envoltório dela, do vírus, quanto também do seu interior, tá? Que fazem parte tudo da estrutura do vírus, certo? Enfim, aqui é só para vocês terem uma noção. A gente não vai entrar em detalhes sobre todos os tipos de vírus, né? Porque não cabe nessa disciplina. A gente vê isso na disciplina de biologia molecular. Mas é só para vocês terem uma ideia de que nem todos os organismos vivos têm DNA. Tá? Mas você pode falar também, mas vírus não é organismo vivo. Então tá bom, né? Então, como quiserem, né? Dá pra discutir isso e a gente fica dias aqui discutindo. Tá? Mas enfim, os ácidos nucleicos, eles são
conhecidos aí como DNA e RNA, né, que vocês já sabem, já viram isso em outras disciplinas, já viram isso no ensino médio. E os ácidos nucleicos, eles são polímeros, tá? E para formar um polímero você precisa do monômero. E o monômero dos ácidos nucleicos, ele se chama nucleotídeo. E os nucleotídeos, então, é o que a gente vai ver agora, como que eles são constituídos, qual que é a estrutura química deles, tá? Porque o nucleotídeo, ele é diferente daquilo que vocês já viram com carboidratos, por exemplo, né? Que você tinha lá os monômeros, vários tipos diferentes. Os nucleotídeos, eles não são tão simples. Eles são formados por estruturas diferentes, tá? E a primeira estrutura que a gente encontra em um nucleotídeo são as bases nitrogenadas, tá? Existem duas linhas de bases nitrogenadas, dois tipos principais de bases nitrogenadas, que são as bases que são sintetizadas a partir da pirimidina e outras que são sintetizadas a partir da molécula de purina, tá? Então a gente tem as bases púricas, que são a adenina e a guanina, e a gente tem as bases pirimídicas, que são a uracila, a timina e a citosina. Percebam aqui, tá, o que vale a pena a gente entender nessa estrutura molecular. Primeiro é que elas são bases nitrogenadas porque elas têm nitrogênio em sua estrutura, tá? É uma parte importante da molécula. E a gente tem constituintes substitutivos, né? Por exemplo, aqui na adenina, nessa posição 9, é onde eu tenho o NH. Na posição 2, eu tenho um carbono ligado a um hidrogênio, enquanto na guanina é quase tudo igual, mas na posição 2 eu tenho um nitrogênio e dois hidrogênios, e na posição 6 eu tenho um grupo amina no carbono 6 e uma dupla O no carbono 6 na guanina, tá? Isso aí não importa. Vocês não vão precisar ficar decorando a estrutura, porque é aquela coisa bem óbvia. Se vocês quiserem saber a estrutura da molécula, basta pegar um livro de bioquímica, de biologia molecular, ou então fazer a pesquisa na internet e vocês vão ver, tá? O importante aqui é lembrar que nós temos as bases púricas e as bases pirimídicas, tá? Por isso vai ser importante na próxima, mais adiante, certo? E quais são elas? Né? A adenina e guanina são bases púricas, uracila, timina e citosina são bases pirimídicas. Tá? Segunda parte do meu nucleotídeo é a pentose. A pentose pode ser de dois tipos. Ela pode ser a desoxirribose ou pode ser a ribose. A ribose, tá? Essa pentose vocês lembram lá das aulas anteriores. A ribose é um açúcar, né? É um carboidrato, né? Um açúcar com 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Em geral, sempre, na verdade, na estrutura do nucleotídeo, esses carboidratos, essa pentose, ela vai estar na sua forma cíclica, tá? Nós podemos enumerar os carbonos, certo? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E isso é importante na formação de um nucleotídeo e também em outros aspectos da organização estrutural dos ácidos nucleicos, como a gente vai ver mais adiante. No carbono 2, a diferença entre a pentose ribose e a pentose desoxirribose a gente observa no carbono 2', tá? Que tem uma hidroxila na ribose e apenas um hidrogênio na desoxirribose, por isso que é desoxi, tá? Desoxi, sem o oxigênio aqui do carbono 2'. Mas por que eu estou falando 2' agora? Né? Por que eu não falo só 1, 2, 3, 4, 5? Por um motivo bem simples.
para a gente poder diferenciar lá no nucleotídeo as posições das bases nitrogenadas, que vejam, está aqui posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da posição das pentose. Então esse linha, ele serve para dizer para você que a gente está falando das posições das pentoses. Tá? Então aqui tem a posição 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha. Tá? Na posição 1 linha tem uma hidroxila, na posição 2 linha outra hidroxila, na posição 3 linha outra hidroxila, porque vocês já sabem, isso é uma característica de carboidrato. Né? Na posição 4 linha tinha uma hidroxila, mas ela foi capturada aqui para fazer a forma cíclica. E no carbono 5' também tem uma hidroxila. Tá? Já na desoxirribose perdeu então aqui um oxigênio e aí o carbono 2' tem 2 hidrogênios. Entendido? Bom, e a terceira parte, que faz parte do que a gente vai chamar de nucleotídeo, é o fosfato. Tá? Fosfato é PO4-, tá? Ou PO3-, vai depender ali da valência, vai depender do tipo de fosfato, certo? Mas isso agora não vem ao caso. O importante aqui é que na formação de um nucleotídeo você sempre vai ter um fosfato, pelo menos um fosfato, tá? Então esse nucleotídeo aqui é o famoso ATP, certo? O ATP é um nucleotídeo, como a gente já vai ver mais adiante também, que tem uma base nitrogenada, que é a adenina, que o nitrogênio ali da posição 9 da adenina está ligado no carbono 1 da pentose, tá? Isso aqui é uma ligação beta-glicosídica. Tá? No carbono 2 aqui tem um OH, então a gente sabe que isso aqui é uma ribose. Né? E aqui no carbono 5' a gente tem a ligação da hidroxila com o fosfato. Tá? Com o fosfato. E aí vocês lembram lá da química orgânica que a ligação entre um ácido, né? Fosfato é um ácido, ácido fosfórico é o mesmo, né? Fosfato em solução aquosa. A ligação entre um ácido e um álcool, ou seja, um OH, uma hidroxila, forma uma ligação chamada éster. Tá? Então aqui eu tenho uma ligação éster entre o carbono 5' da minha pentose e o fosfato. Tá? Um nucleotídeo pode ter um fosfato apenas, pode ter 2 fosfatos ou pode ter 3 fosfatos. E isso que vai dar um nome para ele, se ele é um monofosfato, difosfato ou trifosfato. Tá? Então nós temos aqui que esse nucleotídeo também é conhecido como ATP, só pelas siglas, né? A da adenina, como ela está ligada numa pentose, então ela já não é mais só uma adenina. A base nitrogenada junto com a pentose vai formar o que a gente chama de nucleosídeo, tá? Osídio, certo? Lembrem de osídios? As oses, que são os carboidratos. Então, olha só, aqui tem uma ligação glicosídica, tá? Aqui tem uma ligação glicosídica. Então, é por isso que é chamado de nucleosídeo, certo? Nucleosídeo, base nitrogenada ligada na pentose. Então, ela deixa de ser adenina, vai passar a ser adenosina e vamos indicar quantos fosfatos tem. 3. Adenosina trifosfato. Tá? É muito nome, muita nomenclatura e a gente vai ver mais ainda, porque olha só, existem vários tipos, na verdade existem 4 tipos de ribonucleotídeos, tá? Ou seja, os nucleotídeos que são
os nucleotídeos que são formados por pentose chamada de ribose, né? Existem 4 tipos. O que vai ter a base nitrogenada adenina, o que vai ter a base nitrogenada guanina, a que vai ter a base nitrogenada uracila e a que vai ter a base nitrogenada citosina. Tá? Então aqui tem para vocês, e nos livros vocês vão encontrar também o nome dos nucleotídeos, o nome dos nucleosídeos, que não vem muito ao caso, não é muito importante para nós agora. Tá? O importante aqui é saber que você tem quais são as bases nitrogenadas que compõem aqui os ribonucleotídeos, né? Citosina, uracila, guanina e adenina. Tá? E outra coisa que é importante a gente entender também é a simbologia utilizada, certo? Porque a gente já vai ver algumas notações, né, algumas convenções que mostram como que você entende o que é os nucleotídeos. Então, quando você vê ali AMP, você sabe que é um nucleotídeo, tá? Você sabe que é adenosina monofosfato, certo? Se for ATP, é adenosina trifosfato, tá? Se você vê GMP, você sabe que é guanosina monofosfato e assim por diante, certo? O símbolo para o ribonucleotídeo também pode ser uma letra única, A, G, U, C. Tá? Para o ribonucleotídeo que tem adenina, para o ribonucleotídeo que tem guanina e assim por diante. Tá? Então essas são formas para a gente se referir aos nucleotídeos. E também tem os desoxirribonucleotídeos. Tá? Tem o desoxirribonucleotídeo que tem a base nitrogenada adenina, o que tem a base nitrogenada guanina, o que tem a base nitrogenada timina e o que tem a base nitrogenada citosina. E aí vocês começam a ver mais uma diferença entre os ribonucleotídeos e os desoxirribonucleotídeos. Relembrando, a primeira diferença é da pentose, que nos ribonucleotídeos você tem ribose, nos desoxirribonucleotídeos você tem desoxirribose. E aqui você tem a outra diferença relacionada com a base nitrogenada. Nos desoxirribonucleotídeos você tem a base nitrogenada timina, que não existe nos ribonucleotídeos. E nos ribonucleotídeos você tem a base nitrogenada uracila, que não tem nos desoxirribonucleotídeos. Por que tem essa diferença? Bom, essa diferença ela existe pela síntese de novo, tá? Aquela síntese a partir de outros precursores das moléculas de base nitrogenada ligada na pentose, ou seja, de nucleotídeos. Então, nessa síntese não acontece a síntese de uma uracila ligada numa desoxirribose. Tá? Não tem o conjunto enzimático para fazer isso. Então, nessa síntese, de novo, você não vai ter desoxirribose ligada na uracila. Tá? O que mais que a gente pode ver aqui? Lembra dos símbolos? Então, eu posso ter também os símbolos de 3 letras, mas vai ter um Dzinho de desoxi antes. Tá? DAMP, DGMP, DTMP, certo? Pode ter o Dzinho A, Dzinho G, Dzinho T, Dzinho C, se eu estiver me referindo ao símbolo de uma letra. Ou, eventualmente, eu posso utilizar apenas a primeira letra da base nitrogenada também para o DNA, tá? Também para os desoxirribonucleotídeos. Isso vai ser utilizado, lógico, quando você puder, não tiver nenhuma dúvida de que aquilo ali é um desoxirribonucleotídeo. Tá? Veremos exemplos mais adiante. Tá? Mas se lá durante o texto, durante o que você está lendo, tem alguma dúvida se aquele nucleotídeo pode ser um ribonucleotídeo ou um desoxirribonucleotídeo, então a notação para ele vai com certeza ter o Dzinho ou não, se for desoxi ou se for ribose. Tá? Só vai ser dessa forma aqui, de uma letra só,
se não tiver nenhuma dúvida de que aquilo ali é desoxirribonucleotídeo. Tá? Bom, para que servem os ribonucleotídeos? Tá? Qual que é a função dos nucleotídeos, né, de um modo geral? Uma das principais funções dos nucleotídeos, é a transferência de energia. E vocês viram aí durante toda a disciplina de bioquímica vários processos de transferência de energia em que utilizavam o ATP. O ATP é um nucleotídeo, e é a moeda energética da célula, é a molécula que a célula mais utiliza para fazer transferência de energia. Tá? Então a hidrólise desses fosfatos aqui, a hidrólise desses fosfatos é que libera energia suficiente para que a célula possa fazer alguns trabalhos, como um transporte contra um gradiente de concentração, uma movimentação de um flagelo, enfim, contração muscular, tá? Síntese de moléculas, certo? Também utiliza hidrólise desses trifosfatos, tá? Então é isso. Essa é uma das principais funções dos nucleotídeos, sozinho o nucleotídeo, tá? Mas os nucleotídeos eles também podem ter outras funções, como ser componente de coenzima, né? Como a coenzima A. Na coenzima A tem aqui ó, um nucleotídeo, base nitrogenada, pentose, fosfato. E daí aqui no último fosfato liga o ácido pantotênico. Tá? Tem aqui a riboflavina, por exemplo, que é o do FAD, tá? Que faz transferência de elétrons. Tem o NAD, que faz transferência de hidretos, e também tem aqui um nucleotídeo em sua composição. Tá? Então, o nucleotídeo ele não vai só fazer parte dos ácidos nucleicos, mas ele também tem outras funções nos organismos. Tá? Mensageiro químico. Tá? Mensageiro químico também, que é bastante importante, como o AMP cíclico, GMP cíclico, tá? O PPGPP, que são mensageiros intracelulares que fazem a transferência de informação, né, atuam em funções reguladoras dentro da célula. Tá? Então, esses são mensageiros químicos que também são nucleotídeos. Tá? Base nitrogenada, pentose, fosfato. Tá? Bom, e o que mais vem ao nosso interesse, que é a capacidade que nucleotídeos têm de formar polímeros. Tá? Essa característica que os nucleotídeos têm de formar polímeros, ela é extremamente importante para os organismos vivos. E é essa característica, então, que vai formar o que a gente conhece como DNA e RNA. DNA e RNA são ácidos nucleicos. Tá? Então, o polímero de desoxirribonucleotídeos se chama ácido desoxirribonucleico, ou DNA. O polímero de ribonucleotídeos se chama ácido ribonucleico, ou RNA. Tá? Como que acontece a polimerização dos ácidos, dos nucleotídeos, né? A polimerização ela acontece pela formação de uma ligação chamada fosfodiéster. Tá? Vocês lembram que lá no nucleotídeo, quando a pentose se liga no fosfato, forma uma ligação éster. Ok? Esse fosfato aí, ele vai se ligar na hidroxila do carbono 3' do próximo nucleotídeo, formando uma ligação, aqui está uma ligação éster, né, do 5' com o fosfato, formando uma segunda ligação éster, tá, do 3' do próximo nucleotídeo com o fosfato. A gente vai ter mais, eu vou entrar em mais detalhes disso quando a gente for ver a síntese, certo?
Mas por agora, a gente tem que entender aqui que tanto para formar um DNA quanto um RNA, isso vai acontecer através da ligação entre os nucleotídeos, formando uma cadeia, tá? Uma cadeia de nucleotídeos, certo? Um polímero de nucleotídeos. Tá? E aí, de novo, esses polímeros eles vão ser formados pela ligação entre o carbono 3' de um nucleotídeo e o carbono 5' do outro nucleotídeo. Certo? E aí, relembrando, o que tem num carbono 3' de um nucleotídeo? Tem uma hidroxila. O que tem no carbono 5' de um nucleotídeo? Tem um fosfato. Um ácido com um álcool, ligação éster. Já tinha um éster antes, agora são dois, então a gente chama essa ligação de ligação fosfodiéster. Tá? Essa representação esquemática aqui, a ideia dela é mostrar para vocês que você sempre vai ter o mesmo tipo de ligação, tá? Entre um nucleotídeo e outro, certo? Então, aqui na minha molécula, isso aqui está representando um nucleotídeo, o carbono 1, o carbono 3 e o carbono 5. No carbono 1 está ligada a base nitrogenada, no carbono 3, aqui no carbono 5 tem o fosfato, e esse aqui no carbono 3 está ligado no fosfato do próximo nucleotídeo. Tá? Aqui é o próximo nucleotídeo. O fosfato está no carbono 5, aqui está o carbono 3, aqui está o carbono 1, que está ligado na outra base nitrogenada. E assim por diante. De modo que quando a gente olha nessa extremidade aqui da esquerda, a gente tem a extremidade 5'. E do lado direito, a gente tem a extremidade 3'. Tá? Então, convencionou-se sempre colocar dessa forma, lá para o lado esquerdo a 5', para o lado direito a 3', e o sentido a direção que a nossa fita, que o nosso polímero de nucleotídeos ele vai ter, ele sempre vai ser de 5' para 3', dessa forma aqui, ó, com a flechinha, tá? De 5' para 3', certo? E aí, nesse sentido, eu posso observar nessa cadeia polinucleotídica qual é a sequência dos nucleotídeos que estão aqui em relação à sua base nitrogenada, porque é isso que muda, não é? Se a gente olhar para todos os nucleotídeos que estão aqui, o que muda de um nucleotídeo para o outro? Tá? Todos são desoxirribose, certo? Ou são ribose? O que vocês acham? Todos aqui são ribose ou desoxirribose? Todos são desoxirribose. Como é que eu sei? Olha uma timina aqui, né? Se tem uma timina aqui, então eu tenho uma desoxirribose, certo? Então eu sei que nessa cadeia de desoxirribonucleotídeos, tá, o que vai mudar entre um e outro é a base nitrogenada. Então eu não preciso repetir tudo o resto. Eu posso olhar para essa sequência de nucleotídeos só para a base nitrogenada. Então aí eu vou lendo aqui só a base nitrogenada, ó, A, C, G, T, A, certo? Sempre de 5' para 3'. Aqui tem um outro exemplo para vocês, ó. Tá? Pensem aí, isso aqui é uma cadeia de desoxirribonucleotídeos ou é uma cadeia de ribonucleotídeos? Né? Obviamente é uma cadeia de desoxirribonucleotídeos, porque aqui tem timina. Tá? Os T's significa que são nucleotídeos que têm a base nitrogenada timina. Tá? Eu vou falar aqui para vocês pelo nome da base nitrogenada, quando a gente estiver olhando para isso aqui, porque não faz diferença. Então aqui tem uma adenina, timina, citosina, guanina, certo? Não vou falar um adenilato, outro adenilato, um timidilato, outro timidilato, porque isso aqui vai acabar indo
fora do convencional que a gente fala, tá? Fora dos padrões assim mais simples. Então, para a gente não dificultar, eu não preciso me referir a essa sequência aqui pelo nome do nucleotídeo, certo? Então você pode falar aqui, ó, 5' adenina, adenina, timina, timina, certo? Não tem problema. A gente sabe que essa é só a base nitrogenada, só que é o que muda, tá? Como é isso que muda, então é isso que é o mais importante para a gente ver nessa sequência de nucleotídeos, ok? Se isso está claro para vocês, já está ótimo, tá? Bom, como é que como é que a gente chega na estrutura do DNA? Então esses daí são os nucleotídeos eles formam polímeros e a gente viu que os polímeros eles podem ser de dois tipos, o DNA e o RNA. Então a gente vai ver um pouco agora sobre a estrutura do DNA, tá? A história da estrutura do DNA ela é bastante assim, cheia de detalhes, tá? E já no final do século XX já se sabia que os componentes químicos dos nucleotídeos, quais que seriam, e só que levou muito tempo para eles estudarem mesmo os nucleotídeos, o DNA, para poder chegar na estrutura química. Porque não era muito interessante. Nessa época, você tinha já o estudo com proteínas muito avançado, com cristalografia, com raio-x, determinando estrutura molecular de proteína. E proteína tem 1 milhão de funções dentro da célula, então os cientistas eles davam muito mais importância para a proteína do que para os ácidos nucleicos. Né? Os ácidos nucleicos eles eram meio deixados de lado. Até que alguns físicos começaram a estudar melhor os ácidos nucleicos, aplicar as técnicas de estudo de proteína aos ácidos nucleicos e isso foi mudando. Tá? E aí se descobriu que as características hereditárias elas não estavam nas proteínas, elas estavam no DNA. E aí todo mundo falou, não, então agora a gente precisa estudar o DNA. Né? Em 1950, um pesquisador chamado Chargaff, ele definiu, ele conseguiu entender que não importa qual era o organismo que ele utilizasse, quando ele extraía o DNA, ele tinha proporções sempre parecidas de adenina e de timina. E sempre tinha proporções parecidas de citosina e guanina. Tá? Então, de uma forma ou de outra, ele não sabia como, mas você tinha uma relação entre a adenina e a timina e entre a citosina e a guanina. A proporção de um par desses em relação ao outro variava entre os organismos, mas a proporção de A e T era muito próxima e a proporção de C e G também muito próxima. Tá? Aí, em 1951, a Rosalind Franklin ela colocou o DNA o maior feito dela foi conseguir purificar muito bem uma molécula de DNA. Molécula de DNA. Conseguiu purificar bem uma molécula de DNA, né, as moléculas de DNA, e ela conseguiu umas imagens de difração de raio-x que foram excelentes. Tá? E essas imagens de difração de raio-x, aqui a gente vê a Rosalind Franklin, junto com a sua imagem de difração de raio-x, que permitiu, para quem entende desse tipo de análise, observar que duas coisas. Primeiro que era uma estrutura em filamentos duplos ou triplos, tá? Essa imagem não conseguia dizer exatamente, e que tinha uma periodicidade, ou seja, muito provavelmente essa molécula estava organizada num modelo de hélice. Tá? Bom, com essas informações, certo? Várias pessoas que viram essa apresentação dela, numa dessas apresentações de departamento, né, um congressinho do departamento, né, seminários do departamento, viram isso e perceberam, peraí, vamos começar a mexer com isso. Então, essa ideia aí de
hélice, dupla, tripla, e isso aí era muito parecido com o modelo que o Linus Pauling tinha determinado para proteína, para proteínas em alfa-hélice. Né? Inclusive ele ganhou o prêmio Nobel por isso. E aí o próprio Linus Pauling publicou um trabalho com a sua estrutura do DNA. Mas a estrutura do DNA do Linus Pauling estava errada, estava muito errada. E enquanto isso, tinha dois pesquisadores, tá? O James Watson e o Francis Crick, que eles cada um tinha seu objeto de estudo, mas eles viram que havia muito interesse em saber a estrutura do DNA. Então eles estavam com essas ideias, todas as ideias do Chargaff na cabeça, eles estavam com o raio-x da Rosalind Franklin em mãos, né? Eles estavam com isso em mãos, porque o orientador da Rosalind Franklin passou para eles, sem falar com ela, né? E passou para o Watson e o Crick esses dados. E aí, depois de algumas tentativas frustradas, em 1953 eles publicaram um artigo com a estrutura química, a estrutura molecular do DNA, do ácido desoxirribonucleico. Alguns anos depois eles ganharam o prêmio Nobel, o Watson, o Crick e o Wilkins, orientador da Rosalind Franklin. A Rosalind Franklin não ganhou o prêmio Nobel por um motivo básico em relação ao prêmio Nobel, é que ele não é dado póstumo. Ela já tinha falecido, tá, em consequência do uso das radiografias, né? Ela faleceu. Assim, durante muito tempo e em muitos lugares ela nunca foi reconhecida como sendo importante para o conhecimento da estrutura, porém, sem o estudo dela, Watson e Crick ficariam brincando com os modelinhos lá e não iam chegar em lugar nenhum. Essa ideia ali que eles tiveram a partir da difração de raio-x da Franklin foi essencial para eles chegarem à estrutura do DNA. Isso é importante a gente sempre lembrar. Tá? Bom, mas e qual é então a estrutura do DNA? Primeiro que o DNA, como eu já falei para vocês, ele é um polímero. Tá? Ele é um polímero. E ele é um polímero formado por duas cadeias polinucleotídicas. Tá? Duas cadeias polinucleotídicas, ou o que a gente pode também chamar de fitas. Né? Duas cadeias, duas fitas, certo? Esse polímero, essas duas cadeias, elas são formadas daquela forma que eu já expliquei para vocês, da ligação de um nucleotídeo com o outro, com as ligações fosfodiéster entre o fosfato 5' de um deles e a hidroxila do 3' do próximo, tá? E para ligar as duas fitas, existem ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Tá? E essas pontes de hidrogênio, elas sempre são formadas entre uma base púrica e uma base pirimídica. Tá? Isso aí você lembram lá do comecinho da aula, né? Entre uma base púrica e uma base pirimídica. Outra coisa interessante entre essas duas fitas é que elas são antiparalelas. O que isso significa? Significa que enquanto aqui, vamos supor que está descendo em direção 5' em cima, 3' para baixo, a outra fita, ela sobe. 5' está aqui embaixo, 3' está lá em cima. Tá? Como se fosse uma via de mão dupla. Tá? Uma vai, a outra vem. Certo? Isso aí acontece. Por que acontece? Por que essas duas fitas elas não são paralelas, né? Ou seja, elas são iguaizinhas no mesmo sentido?
Bom, elas não são iguaizinhas no mesmo sentido por uma questão de estabilidade. Tá? A ligação invertida, ela é estável. Tá? Ela vai formar polímero estável. Certo? E um outro detalhe que é importante a gente dizer é que você tem sempre a ligação ali, o que eu falei, entre uma base púrica e uma pirimídica, tá? Sempre vai ser entre timina e adenina e entre citosina e guanina. É daí que vem a proporção do Chargaff, tá? Como é que o Watson e Crick interpretaram a proporção do Chargaff? Eles interpretaram que quando você tinha uma adenina em uma das fitas, você tinha uma timina. Então, se você tivesse 10 adeninas numa fita, você teria 10 timinas na outra. Se você tivesse 5 guaninas numa fita, você teria 5 citosinas na outra. Então, baseado na proporção do Chargaff, é que o Watson e Crick postularam que a adenina vai parear com timina, citosina vai parear com guanina. Tá? Então, uma púrica com uma pirimídica. Pode ter outros tipos de pareamento? Na verdade, pode ter outros tipos de pareamento. Na verdade, até poderia parear paralelo, de um modo paralelo. Só que esse tipo de pareamento entre bases que não são essas A, T, C e G e de um modo paralelo não é estável. Então, em solução fisiológica, em condições fisiológicas, o que é estável? É estável duas fitas antiparalelas, tá? E é estável a ligação entre adenina e timina e a ligação entre citosina e guanina. Tá? A gente observa a formação de duas pontes ou ligações de hidrogênio entre adenina e timina e 3 entre citosina e guanina. Tá? Então, recapitulando para a estrutura do DNA, certo? Primeiro, polímero de nucleotídeos. Tá? O DNA são 2 polímeros de nucleotídeos, certo? Um unido ao outro por ligações de hidrogênio que acontecem entre as bases nitrogenadas. Ok? Essas duas fitas, esses 2 polímeros, eles são antiparalelos. Porque uma vai no sentido 5' 3' e a outra volta no sentido 5' 3'. Tá? Uma outra característica é que uma fita em relação à outra, elas não são iguais. Elas são complementares. Tá? Ou seja, numa posição onde você tem citosina, nessa posição na outra fita você vai ter guanina e vice-versa. Isso é ser complementar. E onde você tem timina em uma, você vai ter adenina na outra e vice-versa. Então, dessa forma, se você tem a sequência dos nucleotídeos de uma das fitas, você automaticamente tem a sequência das duas. Por isso que, lá atrás, quando eu mostrei para vocês uma sequência de nucleotídeos de 5' para 3', eu representei um DNA com um filamento só. Lembra? Eu representei o DNA com um filamento só. Mas o DNA não é 2? Sim, o DNA é 2. Mas como eu conheço um deles, eu já sei qual é o outro. Eu não preciso desenhar. Tá? Lei do mínimo esforço, né? Se eu já tenho uma ali, eu não preciso da outra. Tá? Então é assim que a gente representa. A gente vai representar uma molécula de DNA, uma sequência de nucleotídeos numa molécula de DNA de 5' para 3', e eu vou saber que aquilo ali é uma molécula de DNA porque vai ter timina no meio. Tá? Se tiver uracila no meio, é RNA. Ok? Aqui a gente tem algumas representações da molécula de DNA, porque tridimensionalmente a molécula de DNA ela não é plana. Tá? Ela forma uma hélice. Então é por isso que quando a gente fala na estrutura do DNA, a gente fala que o DNA é uma dupla hélice. Dupla porque são 2 fitas e hélice por quê?
porque dessa forma você tem estabilidade. Tá? A gente observa aqui na figura da direita, na figura C, que nós temos um empilhamento de bases nitrogenadas no interior da molécula do DNA, tá? E as pentoses fosfato para o lado da extremidade da molécula, certo? Fosfato, também chamado de, que eu já falei para vocês, ácido fosfórico, tá? Por isso que a molécula de DNA ela é ácida, por isso que a gente fala ácido desoxirribonucleico, por causa desse fosfato para o lado externo. A base fica protegida do lado interno da molécula. Tá? E essa base ela vai empilhar do lado interno. O problema é, porque o que vai formar a hélice é esse problema de você empilhar essas bases nitrogenadas no centro. Tá? Elas vão ficar mais ou menos perpendiculares aqui à cadeia externa, lateral, e uma empilhada em cima da outra. Só que se elas ficarem empilhadas uma em cima da outra, a energia entre elas impede que elas fiquem assim. E aí elas acabam deslocando um pouquinho. E no que elas deslocam um pouquinho, a de cima vai deslocar mais um pouquinho, a outra vai deslocar mais um pouquinho, e isso forma a hélice. Tá? Então é por isso que o DNA é uma dupla hélice. Tá? Tá tudo relacionado com as características de cada parte da molécula de DNA. Certo? Aqui no meio, na figura B, nós temos uma representação das duas fitas, né, bem clássica de a gente saber que isso aqui é uma molécula de DNA, as duas fitas, dá para perceber a hélice, e aqui a gente também percebe que você tem aqui o que é chamado de cavidade menor, e aqui entre a amarela e a azul a cavidade maior, cavidade menor, cavidade maior, tá? Que também pode ser visualizada nesse modelo de átomos aqui. Tá? E bem à esquerda vocês podem ver uma figura de DNA também estilizada, que não tem nada a ver, não levem em consideração, é só estético. Tá? Bom, onde é que o DNA é encontrado nas células? Bom, o DNA é encontrado nas células, tanto em células procarióticas como eucarióticas. Não vou falar de vírus, gente. Não vou falar de vírus aqui. Eu só vou falar de vírus de novo quando a gente falar um pouquinho de RNA. Então vocês esqueçam, tá? Porque vírus é a exceção do mundo biológico. Vírus tem DNA de fita simples, tá? Pode ter vírus com DNA de fita simples, então esqueçam vírus. Agora, quando a gente fala de procarioto, por exemplo, a gente já vê que o procarioto ele tem o DNA organizado em um único cromossomo, uma molécula circular, como a gente já vai ver, e eventualmente pode ter algumas moléculas de DNA acessória que são chamados de plasmídios, tá? Que são bem menores do que o cromossomo da bactéria, tá? Bactéria, assim, generalizando os procariotos. E que tem algumas funções específicas, mas que é coisa lá da microbiologia, né? Já as células eucarióticas, vocês lembram bem que elas são de dois tipos, célula animal e célula de planta. Tá? O DNA em célula procariótica, ele está organizado dentro do próprio citoplasma. Tá? Ele não tem uma proteção para ele. Ele está sujeito ao que tiver ali no citoplasma da célula. Já em célula eucariótica, nós vamos encontrar o DNA, a maior parte do DNA nós vamos encontrar dentro do núcleo. Tá? O núcleo é uma região, é uma organela, é a maior organela das células, da maior parte das células. Né? Planta tem vacúolo, que é maior, mas... Tá? Em animal, o núcleo é a maior organela da célula. E a maior parte do DNA vai estar ali, a gente vai chamar esse DNA de DNA nuclear. Em plantas você também tem DNA nuclear, tá? Dentro do núcleo, protegido pelo envoltório nuclear.
Só que não é só isso em eucarioto. Eucarioto também tem um outro tipo de DNA, tá? Um DNA organelar, DNA de organela, tá? De que organela? Mitocôndrias, certo? Tanto em célula animal quanto em célula de planta. E também as células de planta têm DNA no cloroplasto, nos plastídeos, tá? Cujo exemplo mais clássico é o cloroplasto, né? Então tem DNA ali também, certo? O DNA das organelas, assim como o de procariotos, ele é circular, ou seja, a extremidade 5' está grudada numa extremidade 3' da outra ponta e assim por diante. E para ele não ficar muito solto lá dentro, nas células existe um tipo de enzimas chamado topoisomerases que cortam o DNA circular, giram o DNA circular e o DNA circular vai formando, vai ficando mais contorcido, tá? Busquem aí, alguns de vocês já talvez tenha já utilizado um telefone com fio, né? Talvez alguns de vocês nem tenham visto ainda um telefone com fio, mas a ideia é mais ou menos aquela. Se você mexe muito o telefone com fio, que é uma espiral, ela vai começa a se contorcer e dobrar, tá? As topoisomerases elas agem fazendo isso. Elas pegam esse DNA circular e vão superhelicoidizando, ou seja, vão enrolando mais e vão fazendo com que esse DNA circular, ele dissolto assim, ele fique mais compactado, tá? Então quando a gente vê dentro de uma bactéria, o DNA ele não vai estar lá todo solto nadando, né? A gente costuma ouvir que o DNA em procarioto está disperso no citoplasma. Isso é mais ou menos verdadeiro, porque ele não está solto lá nadando, ele está enroladinho por causa dessa superhelicoidização, tá? E muitas vezes ele está preso na membrana interna da bactéria, certo? Então ele tem uma organização lá dentro, só não tem um envoltório, tá? Ou seja, é diferente de eucarioto que já tem o nuclear, o DNA nuclear, está dentro, empacotado dentro do núcleo, né? Em eucarioto também o DNA nuclear ele não é circular, ele é linear, tá? Ele é um DNA linear. E ele está empacotado com proteínas, tá? Com proteínas chamadas histonas, primeiramente, algumas proteínas chamadas histonas. Essas histonas vão se organizar e formar um nucleossomo, que vai fazer com que o DNA se enrole um pouco mais e forme uma estrutura um pouco mais espessa chamada de solenoide. E esse solenoide vai se enrolar com outros tipos de proteínas não histônicas, formando o que a gente conhece como cromatina. E aí, durante o processo de divisão celular, a compactação chega a um nível muito maior que forma o que a gente conhece como cromossomo, tá? Uma molécula de DNA, se vocês lembram lá de um cromossomo, vocês lembram que, primeiro, o cromossomo é uma estrutura de divisão celular, então no núcleo em intérfase não tem cromossomo, tá? E vocês lembram de ter visto também que o cromossomo tem duas cromátides, né? Aqui a cromátide da direita, a cromátide da esquerda, né? Cada uma dessas cromátides é uma molécula de DNA, tá? Que foi completamente empacotada com proteínas e que sofreu o processo de replicação, mas a gente vai ver isso mais adiante, né? Porque cromossomo lembra estrutura de divisão celular, que a gente só vê depois que passa a fase de síntese, tá? Sempre bom lembrar de biologia celular, né, gente? Eu sei que nessa disciplina de bioquímica tem o pessoal da química que não tem biologia celular, então tem que lembrar lá da biologia celular da escola, tá? Do colégio. Tá? Bom, o que a gente pode fazer com uma molécula de DNA? Né? Como é que a gente estuda a molécula de DNA? Quais são as
propriedades que uma molécula de DNA tem. Entre elas, existe a desnaturação e a renaturação, que são características importantes. O DNA ele pode sofrer desnaturação e pode sofrer renaturação. Desnaturação é quando ele perde a sua forma tridimensional e as duas fitas são separadas. E renaturação é quando as duas fitas são ajustadas, reunidas. Tá? Então, uma molécula de DNA tem essa capacidade, ao contrário de muitas proteínas, né? Tem proteína que pode sofrer renaturação, mas tem muitas proteínas que não sofrem renaturação. O DNA pode sofrer renaturação. Tá? Esse procedimento de desnaturação do DNA, a gente pode acompanhar em espectrofotômetro. Por quê? Porque o DNA ele absorve ultravioleta no comprimento de onda 260 nanômetros. Então você regula lá o espectrofotômetro a 260 nanômetros e a gente consegue avaliar a absorbância. Porque a absorbância muda. Tá? Conforme uma molécula de DNA, uma solução que tem molécula de DNA, ela é aquecida, ela passa a absorver mais desse comprimento de onda. Tá? Vai se tornando hipercrômico, tá? Aumentando a cor, né? Ou seja, na verdade, absorvendo ultravioleta, certo? Então tá aqui, ó, nesse gráfico a gente observa que conforme aumenta a temperatura, você tem um aumento da absorbância, tá? Essa é a característica hipercrômica do processo de desnaturação, certo? Essa absorbância ela pode ser relacionada com o percentual de DNA de fita simples, né? Porque quanto mais absorve, mais DNA de fita simples tem. Então a gente pode fazer um gráfico aqui, esse de baixo, da temperatura pelo porcentagem de DNA de fita simples. E aí a gente pode ver que ó, vai aumentando a temperatura até uns 60 e poucos graus, 80 e poucos graus, vai aumentando devagarinho a quantidade, o percentual de DNA de fita simples, até você ter um grande percentual de DNA de fita simples. Tá? A temperatura em que metade das moléculas está em fita simples é chamada de TM, ou temperatura de melting. Tá? Temperatura de melting, certo? Então, essa temperatura de melting aqui é a temperatura que a gente observa que metade das moléculas de DNA está em um filamento só. Tá? Quando você diminui a temperatura, você tem o reanelamento ou a renaturação do DNA, certo? A temperatura de reanelamento média, normalmente, ela é um pouco mais baixa do que a temperatura de melting. Tá? Bom, se eu tiver aí uma molécula, digamos, de 1000 nucleotídeos, desculpa, 1000 pares de base, tá? Se ela for todinha de AT, ou se ela for todinha de GC, vai ter diferença na temperatura de melting? Tá? Vamos fazer esse experimento, certo? Se você tem aí uma molécula com proporções 50-50 de adenina, timina e de citosina, guanina, a sua molécula está aqui com uma temperatura de melting perto de uns 88 graus Celsius, né? Se ela for poli-GC, ou seja, que tiver só guanina-citosina, a temperatura de melting sobe. Eu preciso colocar mais energia, tá? Aumentar mais a temperatura para que metade das minhas moléculas estejam em fita simples. Já se ela for poli-AT, a temperatura de melting baixa. Ou seja, eu preciso de uma temperatura menor, menos energia,
para quebrar as ligações de hidrogênio e fazer com que o DNA esteja metade em fita simples. Por que, gente? Por que essa TM, tá, ela vai ser menor na poly-AT em relação à poly-GC? Aqui tem duas explicações. Tá? A mais clássica delas, que todo mundo sempre lembra, é que eu já falei para vocês ali atrás, entre adenina e timina são 2 ligações de hidrogênio, entre guanina e citosina são 3 ligações de hidrogênio. Tá? E aí vocês lembram lá da química que a ligação de hidrogênio ela é muito suscetível à energia, à temperatura. Então você aumenta a temperatura, você diminui a afinidade e quebra as ligações de hidrogênio. Por isso que a temperatura desnatura o DNA. Tá? Tem um outro motivo que ele é muito mais importante, que chama de empilhamento, que é qual base nitrogenada está em cima de qual. Tá? Se você tem uma adenina em cima de outra adenina, é diferente de você ter uma adenina em cima de uma timina. Tá? Mas isso aí não vem ao caso agora, eu não vou entrar nesses detalhes, que isso é coisa da biologia molecular, certo? Mas são esses dois fatores, o número de ligações de hidrogênio entre elas e principalmente o empilhamento. Bom, não é só a temperatura que desnatura, tá? Elevação no pH, agentes apolares, água destilada, tudo o que for que puder desestabilizar ligações de hidrogênio vão promover desnaturação. Água destilada, o que acontece? Na verdade o DNA ele só fica naquela estrutura em solução fisiológica. Em solução fisiológica você tem muitos cátions. Tá? Lembra, o DNA ele é fita dupla e você tem cargas negativas, né, dos fosfatos ali, que é o que confere a característica ácida dele. Se você não tem esses cátions para estabilizar a molécula, essas duas fitas se separam pela repulsão eletrostática. Tá? Então é importante ter os cátions para manter a estrutura do DNA. E se você não tem, por isso que a água destilada tende a e deionizada também tende a desnaturar o DNA. Tá? Para a renaturação é um pouco diferente. A renaturação ela ocorre alguns graus abaixo da TM. Tá? Tem que ter uma concentração de sal suficiente alta para eliminar essa repulsão eletrostática. Só que não pode ser muito alta, porque senão desbalanceia também. Tá? E uma temperatura tem que ser alta para romper as ligações de hidrogênio que não são apropriadas, que não são onde elas deveriam ser. Tá? Porque tem uma coisa que é uma propriedade dos ácidos nucleicos que um orientador de mestrado meu falava, é que o DNA ele é grudento, os ácidos nucleicos eles são grudentos. Então se eles têm ali 2 moléculas de ácido nucleico, 2 fitas, né, 2 cadeias polinucleotídicas, elas tendem a se ligar. Tá? E na verdade uma sozinha, se ela for comprida o bastante para poder se dobrar, ela vai tender a se ligar também. Então, para evitar esse tipo de ligação, é que a temperatura de renaturação ela tem que ser ajustada. Tá? E tem um outro detalhe que nos organismos vivos, tá? Se a gente pegar um DNA de um organismo vivo, picotar, a gente consegue com a renaturação, tá? Baixando a temperatura, observar algumas regiões do genoma. Tá? A gente consegue observar, por exemplo, que tem regiões que vão renaturar muito rápido. Por quê? Porque elas são altamente repetitivas, tem muitas cópias. Aí é uma questão de sorte, né? De acaso. Se tem muitas regiões iguais, elas vão tender a se ligar. E aí você tem as que têm um pouco menos, e você tem algumas sequências do DNA que são únicas, que elas demoram muito mais para renaturar.
Tá? Então aí num gráfico que a gente faça de reassociação em relação ao tempo, no começo a gente vai ter uma rápida reassociação, renaturação, com o DNA altamente repetitivo, depois um tempo intermediário aqui para o DNA moderadamente repetitivo e bem mais lento a renaturação do DNA de cópia única, ou de cópia simples. Tá? Então, com essas só com a desnaturação e renaturação, a gente já consegue entender um pouco sobre as moléculas de DNA. Tá? Na desnaturação, eu consigo dizer se uma molécula ela tem mais adenina e timina do que guanina e citosina, por exemplo. Tá? Eu consigo ver a proporção de AT e CG que uma molécula tem. E na renaturação eu consigo entender se ela tem mais cópias altamente repetitivas ou menos. E isso varia de organismo para organismo. Tá? Bactérias, por exemplo, elas são quase totalmente formadas por cópias simples. Tá? Em rato nós temos 60% de cópias simples, 25% de moderadamente repetitivo, 10% de altamente repetitivo. Em humanos, 70% é cópia simples, 13% é moderadamente repetitivo, 8% altamente repetitivo e assim por diante. Cada organismo tem a sua proporção. Tá? Fechamos o DNA então. O DNA é isso e agora a gente vai rapidinho falar do RNA. Tá? A gente vai falar mais do RNA quando for falar da síntese dele, mas o RNA também é um polímero de nucleotídeos unidos por ligações fosfodiéster, como é o DNA, só que o RNA, ele, em geral, é fita simples. Tá? Ele é um polímero só, certo? No RNA a gente tem ribose e no RNA nós temos a uracila no lugar da timina. Tá? Mas é aquilo que eu falei para vocês, embora ele seja fita simples, ele tem aquela característica grudenta de você poder parear. Tá? Então a gente vai ver que a estrutura tridimensional do RNA, dos RNAs, ela varia e muitas vezes pode formar ligações e pareamentos. Tá? Então o RNA ele pode parear com outra molécula de RNA, pode parear com a própria molécula do mesma molécula do RNA, formando pareamento dentro da própria molécula, pode se parear também com DNA. Tá? Sempre obedecendo aquela regra. Por que obedece a regra do A? Não é mais com T, né? Adenina no RNA, com uracila, noutra molécula de RNA, ou com timina numa molécula de DNA. Uracila sempre com uma adenina, citosina sempre com guanina. E relembrando por que isso é uma regra? É uma regra porque assim é estável dentro do pH, dentro das condições fisiológicas da célula. Tá? Uma outra coisa é que é uma diferença muito importante é que o RNA ele pode sofrer modificações pós-transcricionais, ele pode sofrer modificações após a transcrição. O DNA não sofre, tá? Mas o RNA, depois que ele é sintetizado, ele pode sofrer modificações. Modificações incluindo no próprio nucleotídeo, mudando o nucleotídeo de um para outro. Tá? Existem duas classes principais de RNA, que é o RNA codificante. Tá? Codificante significa tem uma informação para a construção de uma proteína. Tá? E tem os RNAs não codificantes. O RNA codificante é só um. Ele se chama RNA mensageiro. E os RNAs não codificantes são de vários tipos. Tem o RNA ribossômico, o RNA transportador, que são os tipos de RNA que vocês todos já conhecem, mas tem vários outros tipos de RNA. Tem RNA heterogêneo nuclear, pequeno nuclear, RNA de interferência, RNA longo não codificante, enfim, é um monte mesmo, tá? E tem aqui o principal aqui desses outros tipos de RNA, que é bom sempre a gente lembrar, que são as ribosimas. Ribosimas são moléculas de RNA que têm função enzimática, tá? Fazem catálise.
Então, aquela história que quando falam para você, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Tá errado. Nem toda enzima é uma proteína. Tá? Enzima é o quê? Enzima é uma molécula orgânica que catalisa reações químicas dentro da célula. A maior parte para o metabolismo é proteína. Porém, para o metabolismo do RNA, tem ribozimas. Tá? Ribozimas, então, são moléculas de RNA que têm função catalítica, também chamado de RNA catalítico, que tem função enzimática em algumas funções, em algumas reações químicas que acontecem com moléculas de RNA mesmo. Tá? Bom, aqui alguns tipos básicos, aqui de novo, para mostrar para vocês a ligação fosfodiéster entre um nucleotídeo e outro, formando um RNA, uma fita de RNA, sempre aqui de 5' para 3', tá? Em geral em fita simples, mas obviamente tem os vírus lá que tem RNA de fita dupla. E aí a gente tem o RNA mensageiro, tá? RNA mensageiro de bactéria e de eucarioto, eles têm umas diferencinhas na estrutura, tá? Mas tem muitas coisas muito parecidas. O RNA transportador, tá? Que tem essa estrutura aqui, a gente já vai ver com mais detalhes. E aqui, isso aqui é um RNA ribossômico, tá? Estão vendo? Cada vez que a gente olha para isso aqui e vê essas listrinhas, significa o quê? Significa pareamento, tá? Mas o RNA não é fita simples? Sim, isso aqui é uma fita só. Tá? Uma extremidade 5' aqui, que vai até a extremidade 3'. Aqui também é uma fita só que ela é tão grande, tá? Que ela faz vários pareamentos e bolhas. Tá? Aqui o RNA ribossômico, para a gente ter uma noção, tem vários tipos de RNA ribossômico. Tá? O RNA ribossômico de procariotos e eucariotos ele é um pouquinho diferente, mas a diferença está basicamente no tamanho, certo? Depois vocês prestem bem atenção em como que eles são, tá? Os tipos de RNA, o ribossômico. O que é o RNA ribossômico? O RNA ribossômico é aquele que faz parte da estrutura do ribossomo. Vocês lembram da biologia celular ou lá do colégio que o ribossomo ele é uma organela, diferente das outras organelas porque não tem envoltório, né, não tem membrana. Então tem autor que não considera ser uma organela, considera uma partícula ou considera enzima, enfim, formada por RNA ribossômico e proteínas ribossômicas. Tá? E ele é formado sempre por duas partes, uma subunidade maior e uma subunidade menor. Tá? Isso tanto em procariotos quanto eucariotos. Tá? Então aqui tem dois tipos de RNA, o 23S e o 5S formando a subunidade maior e o 16S formando a subunidade menor do ribossomo, do procarioto. Nos eucariotos tem três tipos, o 28S, o 5,8S e o 5S formando a subunidade maior e o 18S formando a subunidade menor. Relembrando esse S, vocês já viram quando vocês viram peso molecular de proteína, estrutura de proteína, né, e estrutura de proteína, isso aqui está relacionado com coeficiente de sedimentação, que leva em consideração tanto o peso molecular da molécula quanto a sua estrutura e a resistência que ela vai ter em uma solução para sedimentar. Tá? Então, mas o que importa aqui é que quanto maior o número, maior é a molécula, basicamente. Tá? E aqui o RNA transportador ou RNA de transferência, que ele tem como função, vocês sabem, se ele é um RNA transportador, ele transporta. Ele transporta o quê? Ele transporta aminoácidos. Tá? Então ele tem aqui uma extremidade 3', que é onde liga no aminoácido. Tá?
E aqui a extremidade 5'. Aqui essa forma da esquerda é a forma de trevo de 4 folhas que ele tem, você vai achatar ele. Tá? Mas na célula, tridimensionalmente, ele tem mais, na verdade, essa forma aqui, do lado direito. Tá? Então ele tem aqui uma parte importante, que é a extremidade 3', onde liga o aminoácido, e ele tem uma parte muito importante, que é a alça do anticódon. Tá? É a alça do anticódon que reconhece o códon no RNA mensageiro. Quando a gente for falar de síntese de proteína, a gente volta a falar sobre códon e anticódon. Tá? Mas é essa parte aqui do RNA que reconhece o RNA mensageiro e está relacionado com qual é o aminoácido que esse RNA transportador está transportando. Tá? Existem vários tipos de RNA transportador, certo? Uma célula de qualquer organismo tem que ter no mínimo um RNA transportador para cada aminoácido. Tá? Por quê? Porque se aquele códon ali está falando para transportar alanina, o RNA transportador que reconhece esse códon tem que ter o anticódon para parear com o códon e tem que trazer alanina, ele não pode trazer outro aminoácido. Se ele trouxer outro aminoácido, ele causa um problema sério para a célula. Então, cada aminoácido vai ter o seu próprio RNA transportador e vai ter pelo menos um. Nós vamos ver mais para frente porque ele pode ter mais do que um. Mas no mínimo, 1:1 tem que ser. Tá? Um aminoácido, um RNA transportador. Certo? Lembra que eu falei que o RNA ele pode sofrer modificações pós-transcricionais? É aqui que a gente enxerga isso. É basicamente no RNA transportador que a gente vê isso. Tá? Ele sofre modificações em nucleotídeos. Tá? Esse daqui, por exemplo, é uma pseudouridina. É uma uracila que foi modificada, virou uma pseudouridina. Tá? Isso depois do processo de síntese. Aqui tem uma timina, olha só que coisa louca. Tá? Tem uma timina ali. Só que ela não foi colocada na síntese, ela foi transformada depois. Aqui sim você tem modificação, transformação. Tá? E aqui, importantíssimo, a inosina, que é uma base nitrogenada, uma base nitrogenada diferente que tem umas características peculiares que a gente vai ver quando ver o código genético mais adiante também, na próxima aula. Tá? Então é isso, ó, você tem modificação nas bases nitrogenadas, onde você tinha uma uracila, você passa a ter uma pseudouridina, onde você tinha agora eu não vou lembrar, citosina, você agora passa a ter uma timina, tá? E assim por diante, certo? Então essas são algumas modificações pós-transcricionais. Mais detalhes sobre modificações pós-transcricionais nós vamos ver quando falarmos sobre a síntese. Tá? Então a aula de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nosso próximo horário vai ser o horário de estudo dirigido, né? Eu vou passar para vocês algumas questões dessa parte da matéria e aí na semana seguinte a gente volta com a parte de metabolismo dos ácidos nucleicos, síntese de ácidos nucleicos e síntese de proteína. Né? Por que a síntese de proteína está junto com a síntese de ácidos nucleicos? Porque você só faz proteína tendo ácido nucleico. Tá? Numa célula, o único jeito de fazer a proteína é tendo o ácido nucleico. É através daquele processo de transcrição e tradução. Então por isso que a gente vê tudo na sequência. Tá? Vê tudo ligado, tudo junto e não vê separado lá na síntese de proteína quando vocês veem proteínas. Ok? Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tá?